para ninguém colocar defeito. No entanto, a maioria das placas apresentava apenas as imagens dos personagens, não a tensão do conjunto da cena. As finalistas foram justamente as que incluíram a ação. Esta de Guibert mostra o gesto de Abraão mais como uma ameaça do que uma ação. O anjo está distante, o bode na montanha, a roupa de Isaac no chão. Falta o elemento que ligue as ações temporais, sugira movimento. Observe a diferença na placa vencedora, de Brunelleschi. A atenção é dirigida para o centro da placa, onde ocorre a ação. Os gestos de Abraão e do anjo são uma coisa só. O anjo bloqueia a mão de Abraão e ao mesmo tempo empurra o bode na direção do altar, para que ele seja sacrificado no lugar do menino. O artista italiano Giotto foi um dos introdutores do tempo na pintura do Ocidente. Suas representações não são apenas simbólicas, mas se dão como se estivessem sendo representadas em um palco. Vamos observar uma mesma cena pintada por Giotto e por um artista anônimo da mesma época. O tema é o velório em torno do corpo de Cristo, com a Virgem abraçando-o pela última vez. Na obra do pintor anônimo, não há a menor intenção do artista em representar o episódio como de fato pôde ter acontecido. As figuras estão espremidas no espaço disponível e seus tamanhos não respeitam a verossimilhança. Giotto vai além da descrição da cena. Tudo agora parece estar se passando em um espaço físico real. Percebemos claramente a distância entre as figuras, o espaço que existe entre elas. A representação de Giotto traz para o espectador a agonia da cena cheia de dor e sofrimento. O quadro não é estático, parado. Tudo aqui dá a ideia de movimento. Ele representa um momento, uma cena que acontece no espaço e no tempo. Embora ainda pouco elaborada, a perspectiva foi um dos recursos utilizados por Giotto para introduzir o tempo e o movimento em suas representações. Ao construir espaços tridimensionais em uma superfície plana, o artista italiano reproduz não mais uma paisagem imutável, mas um ponto de vista, o registro do que está acontecendo em um determinado momento. Daí em diante, a perspectiva se aprimorou e foi adotada por inúmeros pintores. Utilizando-se de elementos da geometria, a perspectiva torna possível representar tempo e espaço na superfície da tela, ao compor as principais linhas do quadro convergindo para o ponto de fuga, um ponto imaginário que estaria situado no infinito. Mas seria possível situar um ponto qualquer no infinito? O que é, afinal, o infinito? Pois é. Será que é possível desenhar um ponto no infinito? É uma bela pergunta. Se isto fosse um escritório de arquitetura e eu estivesse desenhando uma planta, aqui seria uma rua. Paralelas, não é? Elas nunca se encontram. Mas para o poeta, para o matemático, elas se encontram no infinito. Eu posso dar uma visão relativa do infinito. Na arte isso aconteceu com a perspectiva. Eu quero desenhar uma rua, eu não as faço paralelas.
elas vão num ponto que pode estar na figura, mas provavelmente está além da figura, elas se encontram, é o ponto de fuga. Pronto, está lá o ponto que você queria, o infinito. O infinito, além de belo, além de suscitar ideias matemáticas e ideias poéticas, tem mexido com a cabeça das pessoas. Afinal de contas, além deste infinito geométrico, nós falávamos no início de outro infinito, o infinito dos números. Imagine o seguinte, eu desenho aqui um segmento que vem de A até B. Mas quantos pontos ele tem? Ah, o ponto é adimensional, tem infinitos pontos. Bom, isso acontece também no segmento CD. E eu pergunto, qual é o infinito maior? O de CD ou de AB? Quase todos nós somos levados a dizer, o de AB, porque o CD cabe aqui 2, 3 vezes. Não. Se eu fixar aqui um barbante e correr aqui, cada um dos infinitos pontos de CD tem um único correspondente em AB. Que gozado! Quando se trata de infinito, o todo parece não ser maior que as partes. Esta ideia foi ótima para um grande matemático chamado Cantor. São ideias surpreendentes, favoreceram muito a matemática, aguçaram muitas obras de arte. A perspectiva é uma delas. A relatividade na física é outra ideia que mexe com o infinito, relativiza. O tempo foi importante na física do Einstein. O tempo foi importante na arte de Giotto. O tempo, a arte, o infinito, tem muito a ver com arte, com matemática, enfim, com o nosso modo de viver. Buscando uma sintonia com a nova realidade, o movimento futurista propunha introduzir na arte o ritmo e a dinâmica industrial, através de uma poética do dinamismo, da sensação dinâmica vinda da percepção de um novo tempo, criado pelas conquistas técnicas e científicas, como a lâmpada elétrica, a velocidade dos trens e automóveis. Os futuristas foram os primeiros a se utilizar do tempo como material de arte, e seus trabalhos estão na origem das instalações e performances surgidas na década de 1960 e que integram de forma definitiva as artes do espaço e do tempo. Aqui no Brasil, Abraham Palatinic realizou os aparelhos cinecromáticos a partir do final da década de 40. Como eu tinha uma experiência de tecnologia, de repente, eu me vi cercado de motores, de articulações. Eu estava projetando, eu queria acionar alguma coisa no espaço, que tivesse uma razão de ser e não representasse alguma outra coisa. Eu queria fazer alguma coisa que representasse ele mesmo, porque o quadro é estático. Qualquer alusão a movimento ou a tempo é ilusório. Um cavalo parado está com a pata assim, um cavalo correndo é assim, né? Mas não ocorre, isso não ocorre. O tempo e o espaço não funcionam no quadro. É ilusão. Mas, naquilo que eu estava fazendo, havia o tempo, porque a sequência da projeção levava tempo. E o movimento era real. Havia movimento, derivado da ação do motor. A relação entre luz, tempo e movimento constitui o tripé em que se apoia a arte tecnológica, como podemos ver nos trabalhos do artista Júlio Leparc. Esse instante agora que vocês estão gravando, esse instante nunca mais vai se repetir. O tempo